Bom dia, Derivação do Infinito. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. Eu sou o Edu, sou o apresentador oficial. E hoje eu vim fazer um posicionamento e, além disso, eu quero revelar uma coisa para vocês que alguns de vocês já devem ter percebido assistindo meus vídeos, e que é sobre a minha jornada e como que eu cheguei onde eu tô hoje, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Uma coisa que me ajudou, uma ferramenta, algumas ferramentas que me ajudaram muito a chegar nesse lugar que eu tô hoje. E essas ferramentas são as plantas professoras. E eu quero contar para vocês brevemente a minha história com elas e quais plantas eu já conheci e quais substâncias psicodélicas, expansoras de consciência eu já conheci, para trazer para vocês a consciência mesmo, porque sim, aqui no canal eu trago muitos conteúdos e esses conteúdos é isso mesmo, sabe? Nós somos tudo que existe, viva a sua empolgação, vibra a sua paixão. Só que uma coisa que é muito real pra mim e que me ajudou muito na minha jornada, que fez parte da minha paixão e ainda faz muitas vezes, foram as plantas professoras. Então, vamos entrar um pouquinho nisso, que eu quero contar um pouco a minha perspectiva pra vocês e por que que isso faz sentido pra mim, tá bom? Lembrando que esse vídeo não é uma apologia, é simplesmente eu contando a minha jornada para ser sincero e honesto e aberto para vocês, tá bom? Porque cada um no seu caminho sabe o que é melhor e consegue encontrar dentro de si o que é melhor. É a partir desse livre-arbítrio, a partir dessa intuição do nosso coração, que a gente consegue encontrar para nós qual é o melhor caminho. Não quer dizer que só porque esse foi o caminho que funcionou para mim, que necessariamente vai ser o caminho que funciona para você. Eu só estou revelando para trazer isso para a superfície. Porque agora, nesse momento no planeta, a gente precisa trazer clareza para a realidade, para a verdade, entende? E essa é parte da verdade sobre mim, de o que me ajudou, entende? Então, em vários vídeos aqui eu já contei de coisas negativas que aconteceram na minha infância. Eu não sei se você está conhecendo o canal pela primeira vez ou se você já está faz bastante tempo, mas eu já vivi bastante coisas na minha vida negativas que me fizeram, aos 17 anos, estar num estado emocional bem negativo. E é daí que começa a nossa conversa, principalmente. Então, desde os meus 15 anos, eu fui uma pessoa bem inconformada em ouvir a verdade. Então, por exemplo, quando alguém falava sobre o que era a verdade da vida, ou quando alguém trazia algum conceito filosófico, algum conceito físico na escola, eu sempre gostava de procurar filosofia por trás da coisa. Eu gostava de querer entender as coisas por completo. E nos meus 17 anos, eu entrei numa faculdade de artes. E nessa faculdade de artes, eu entrei em contato com um pessoal que tinha uma vibe mais baseada na espiritualidade. Eles conversavam sobre coisas mais loucas. E essas pessoas, elas fumavam cannabis, a famosa maconha. E conhecendo esse pessoal, por eu ser uma pessoa inconformada, eu não simplesmente segui pelo senso comum que me foi ensinado, que maconha é uma droga errada, sabe? Eu pesquisei. Então eu pesquisei em várias fontes para entender a origem da maconha e eu descobri que, na verdade, ela era usada até no Antigo Egito. É uma planta que está conectada com a humanidade há muito tempo. Eu vi muitas pessoas relatando que ela proporciona experiências espirituais, que ela pode proporcionar uma expansão de consciência, que ela é uma planta que, cientificamente mesmo, ela não tem um dano no corpo, do jeito, por exemplo, que o álcool tem. É claro que daí a dose que tu usa, a substância, é o que faz ela ser um remédio ou um veneno, né? Isso para tudo mesmo. De acordo com quanto tu usa, por exemplo, tem gente que diz que uma taça de vinho por dia faz bem. Talvez isso seja verdade, eu não sei. Mas o ponto é, a dose, a dosagem sempre vai influenciar. E a forma que tu usa também sempre vai influenciar. Então eu quero que tu entenda que sempre quando eu tô falando das plantas aqui, eu não quero falar de uma forma generalizada, tipo, elas fazem bem. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo são potenciais e tudo vai da forma que a gente usa essas plantas e essas substâncias. Então, e aí pesquisando eu percebi que tem um grande tabu aqui no Brasil e em outros países também, onde a maconha ela é ilegal por causa de várias questões históricas, por causa de várias questões que nem muitas vezes nem tem a ver com o uso de fumar ela mesmo, mas tinha a ver também com a questão do cânhamo, de que era um material muito mais barato do que os outros materiais que tinham na época, e aí foi uma questão também de capitalismo e de competitividade de mercado, enfim, vários rolês que eu pesquisei. E aí na minha mente eu percebi, então isso não é danoso pra mim. Isso é um tabu social, mas não é, na verdade é menos perigoso do que, por exemplo, se eu beber álcool, que era uma coisa que meus pais e a sociedade diziam que estava tudo bem eu fazer. Então, aos 17 anos eu tive as primeiras experiências com a cannabis, com essa planta professora. E essas experiências, gente, eu quero deixar bem claro que elas foram muito impactantes e profundamente transformadoras na minha vida. Realmente muitas coisas mudaram desde que eu conheci a cannabis. Eu consegui
abrir minha mente para perceber que poderiam existir outros planos, que não existe só o plano físico, eu consegui entender que poderiam existir outras dimensões, eu consegui entender que poderia existir outras possibilidades, eu consegui entender mais a questão de espíritos, eu consegui até me conectar com seres do plano espiritual sobre o efeito da maconha, entende? Da cannabis. E várias outras coisas. Então foi uma parte muito essencial do meu despertar, isso. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque senão eu tô contando uma história pra vocês e compartilhando conteúdo aqui com vocês que não é completamente coerente com toda a verdade. Eu quero trazer toda a verdade sobre a minha jornada. E essa é parte, grande parte da minha jornada, que a cannabis me auxiliou muito. E ainda me auxilia nos dias de hoje, quando eu sinto necessidade de algum ensinamento da frequência dela. Antes de continuar falando sobre outras plantas, eu queria trazer a visão que eu tenho atualmente sobre essas plantas de poder. E mais pro final do vídeo eu vou falar sobre os usos positivos e os usos negativos dela, porque também eu quero trazer essa consciência para deixar essa visão mais completa possível, tá? A minha visão atual, que é uma coisa que eu aprendi com o Bashar, que é um ser extraterrestre canalizado por um médium há mais de 30 anos, como vocês provavelmente sabem, se você me conhece já, é que ele fala que essas plantas, tanto a cannabis quanto, por exemplo, a ayahuasca, como, por exemplo, cogumelos mágicos, como, por exemplo, peyote, entre outras plantas, elas são plantas professoras do planeta Terra. São coisas que naturalmente crescem no nosso planeta e conseguem nos auxiliar a entrar em certos estados de consciência que podem proporcionar uma expansão da nossa consciência para diferentes frequências. Mas que a ideia dessas plantas não é da gente ficar usando elas como uma muleta. O que seria uma muleta? É a forma que a maioria das pessoas usa hoje em dia por causa de não ter esse conhecimento, que é você achar que você só consegue acessar o efeito que você acessou ao usar a planta quando você usa a planta fisicamente. Ou seja, eu só consigo ficar no efeito da cannabis quando eu fumo cannabis. Entende? Eu só consigo ficar no efeito que eu acessei na ayahuasca quando eu bebo ayahuasca. E aí quando você tem essa crença, você cria uma dependência que não é real. Porque a ideia da planta ela é uma professora. E da mesma forma que professores mesmo aqui na nossa sociedade ensinam as pessoas a conseguir aprender um conteúdo e fazer por elas mesmas, as plantas também. Elas te ensinam um estado para que você possa aprender, se familiarizar com o tempo que você sentir que for necessário, claro. Se familiarizar com esse estado e aí familiarizado com esse estado você pode cada vez mais na sua vida reproduzir esse estado sem a necessidade do uso da planta, simplesmente porque você percebe que esse é o estado que você prefere. Uma das formas que o Bashar fala da gente acessar isso, que funciona pra mim, é você lembrar dos momentos que você estava sob o efeito da planta. Porque aí quando você lembra, por causa dessa regrinha de que você não consegue ver o que você não é da mesma frequência, então quer dizer que se você está vendo na sua memória aquilo que aconteceu, quer dizer que você se colocou na mesma frequência daquela experiência. Então quer dizer que você, de certa forma, já está nesse estado. Você acabou de acessar o estado no momento que você lembrou como que foi. E na medida que a gente começa a reconhecer mais e mais esse estado dentro de nós, a gente consegue entrar numa ressonância vibracional com esse campo de frequência, porque tudo é frequência e vibração no nosso universo, né? A gente consegue entrar nesse campo de frequência que a gente acessou com a planta, sem a necessidade da planta e ainda mais de uma forma mais precisa ainda, de uma forma mais orgânica, sem a necessidade da planta. Então a planta não precisa se tornar uma muleta, ela pode simplesmente ser uma professora que te ensinou uma lição e você não precisa mais dela. E aí é claro, isso é fluido, da mesma forma que às vezes você precisa ver meus vídeos porque você sente necessidade e às vezes você não sente necessidade de ver meus vídeos, da mesma forma isso também pode ser fluido em relação às plantas professoras. Mas de novo, eu não estou fazendo um incentivo, eu estou dizendo a minha perspectiva sobre como que elas funcionam e qual que é a real função delas aqui no planeta Terra, entende? E agora eu vou contar sobre algumas outras plantas que já influenciaram muito, muito, muito positivamente na minha jornada. Outra substância, que não é exatamente uma planta, mas é um derivado de plantas, que eu já usei e que já, lá pelos meus 18, 19, 20 anos, por aí, que eu usei algumas vezes, foi o LSD. O LSD em origem, o LSD verdadeiro, que não é exatamente o LSD que tu vai encontrar em todo lugar hoje em dia, porque hoje em dia quando tu procura, na verdade eles vão te dar um papel, eles vão falar que é papel ou doce, que é como chamam nas festinhas, mas normalmente isso não é LSD de verdade, tá? Isso é uma coisa que eu descobri pra mim. Na verdade isso são várias combinações de substâncias que é chamado de N-bomb, e essas substâncias são uma combinação de anfetaminas que simulam um efeito parecido com LSD no seu cérebro, mas não é exatamente igual. Eu já tive algumas experiências com LSD verdadeiro, e tanto com essas outras substâncias também, e foram experiências de expansão. Eu preciso deixar isso claro, foram experiências de expansão, eu tive uma expansão muito grande, mas, hoje em dia eu não procuro mais contato com essas substâncias.
por causa do seguinte: foram experiências de expansão, onde sim eu consegui perceber várias coisas que eu não percebia, eu consegui me conectar com vários aspectos do meu ser, consegui acessar minha criatividade mais e ver muitas coisas. Mas essa é a ideia. O que eu percebi é que ele ativa o nosso terceiro olho e os chakras superiores, principalmente. O chakra da garganta, do terceiro olho, principalmente, e o coronário. Mas o ponto é que, eu não sei se é por causa disso, mas eu acho que é por ser algo sintético e não ser algo que é naturalmente desenvolvido no nosso planeta, ele acaba criando um desequilíbrio no nosso campo físico e energético, sabe? No sentido do que, bem de que eu sentia meu corpo mal depois de usar, eu não sentia positivo meu corpo, não sentia meu corpo revigorado, eu sentia meu corpo cansado, porque ele não me permitia dormir e eu ficava muito mental, mas ao mesmo tempo toda essa parte do meu corpo é quase como se fosse muito fácil pra mim esquecer dela, sabe? Então não era equilibrado, por isso que eu não procuro mais, porque eu não me sentia completamente equilibrado depois de usar, mesmo eu tendo uma expansão no nível mental, psíquico da coisa, entende? Então, por certos momentos da minha vida eu usei LSD porque eu não conhecia uma possibilidade melhor, mas depois eu conheci a ayahuasca. E a ayahuasca, como vocês já devem saber, se vocês não sabem, é uma combinação de duas plantas e é uma bebida criada pelas tribos indígenas aqui da América do Sul há muito tempo. Há muito tempo. Então a ayahuasca, ela é uma planta professora, que é uma combinação, na verdade, de duas plantas, de um cipó e uma folha, o feminino e o masculino, no caso o cipó é o masculino e a folha é o feminino. E aí essa combinação e essa fermentação cria uma substância que o princípio ativo é DMT, produzido naturalmente pela nossa glândula pineal, então é uma substância natural para o nosso corpo. E na ayahuasca tem uma enzima que permite que o nosso estômago digira e transforme o DMT e coloque ele no nosso sistema, e permita que ele entre no nosso sistema. Então daí a gente entra numa força da ayahuasca, que é o que chamam, que é o efeito do DMT no seu corpo. E esse efeito é um efeito muito orgânico, mas ao mesmo tempo que pode te proporcionar, já me proporcionou muitas, inúmeras experiências extremamente profundas comigo mesmo. E aí essa é a diferença dela com LSD e com outras drogas sintéticas. A ayahuasca, ela me proporcionou um reequilíbrio de todos os meus chakras. Ou seja, eu não me senti só no meu mental, eu senti equilibrado. E se eu tivesse só no meu mental, a ayahuasca me traria para um aterramento maior. Ela me traria uma maior consciência do meu corpo. Ela me mostraria alguma dor que está no meu corpo que eu não estou querendo ver. E então ela também foi uma planta essencial, um expansor de consciência essencial na minha jornada de despertar. Realmente mudou muita coisa para mim. Muita coisa. Já bebi ayahuasca muitas vezes, mais de 10 vezes em diferentes momentos da minha vida. Nos 3 anos que eu já bebi, foi muito mais de 10 vezes. Já participei em diversos rituais, já fui em diversas jornadas, onde eu passei mais do que um dia bebendo ayahuasca uma vez por dia, todos os dias. E isso me proporcionou uma expansão muito grande e um autoconhecimento e uma profundidade comigo mesmo muito grande, uma gratidão pela vida muito grande. E tudo isso me ajudou a transformar meus estados emocionais negativos, aqueles estados mais de depressão, de cansaço, de confusão, quando eu estava tretando com a minha família, quando eu estava julgando as outras pessoas, quando eu queria me isolar de todo mundo. A ayahuasca me ajudou a me voltar ao meu centro, sabe? Com muito amor e com muito carinho. E além de tudo, ela me mostrou vários labirintos mentais que eu mesmo crio, entende? Então é realmente a sensação que foi um expansor de consciência pra mim. E durante as cerimônias de ayahuasca, como eu já falei nesse vídeo aqui, também muitas vezes acontece a aplicação de rapé, que também é outra planta que me ajuda muito, e já me ajudou muito também, que ela tem mais a ver então com a questão do físico mesmo, ela tem a ver mais com a questão do aterramento e me ajudou a expandir nessas questões. Então me ajudou a expandir a minha sensação de calma e a minha sensação de enraizamento e a sensação de que tá tudo bem aqui onde eu estou, que tá tudo bem estar no meu corpo, que tá tudo bem, eu posso estar calmo, trouxe aquela clareza mental e me ensinou a acessar esse estado por mim mesmo, entende? Todas essas plantas nesse contexto, tá, gente? Elas me ensinaram a acessar um estado que eu posso reproduzir por mim mesmo. Não é como se eu fosse ficar dependente delas, sabe? Elas são ferramentas e não muletas, tá? E essa é a forma que eu encontrei que é a melhor forma de usar elas, tá? E algumas outras plantas que eu já conheci, mas assim não foi uma experiência tão profunda a ponto de eu falar muito, foi, por exemplo, cogumelos mágicos, que eu já consumi 2 vezes, só que não foi num ambiente assim seguro pra fazer um ritual, então eu não tenho muito o que falar sobre essa experiência. Teve uma expansão, mas eu acho que eu poderia ter extraído muito mais e talvez algum dia eu ainda extraia muito mais, tenha essa experiência com eles. Outra planta que me ajudou bastante uma vez e que me auxiliou principalmente a perceber como eu tenho criatividade dentro de mim foi a argyreia nervosa, que são sementinhas que dão aqui no Brasil tipo mato, assim.
só que elas têm um princípio ativo que o nome é LSA. E esse LSA é bem parecido com o LSD, e ele funciona no cérebro de uma forma parecida. Ele estimula os campos da criatividade e faz com que o teu cérebro basicamente fique uma antena mais receptiva para informações. Ele tem essa expansão, mas é um pouco mais natural que o LSD. Eu tive uma experiência muito positiva e uma experiência não tão positiva, que foi mais para uma bad trip, que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. E é isso, gente. Essas foram as principais experiências que eu já tive. Eu já experimentei, sim, drogas sintéticas pra ver como que era. Tipo, o que chamam de bala ou êxtase, mas eu não senti uma ressonância com aquela substância. Eu acho que até principalmente por ser sintética, eu não sentia bem no meu corpo aquilo, sabe? E... só. E álcool. Brevemente, eu queria falar algumas coisas que essas plantas já me auxiliaram a encontrar na minha vida de positivo. Elas já auxiliaram a harmonizar meus relacionamentos, elas já auxiliaram a expandir a minha criatividade, elas já me auxiliaram a perceber como eu posso entrar no fluxo criativo, elas já me auxiliaram a perceber como eu sou conectado com tudo que existe, elas já me auxiliaram a perceber a minha essência espiritual e a minha essência natural e o fato de eu ser conectado com toda a natureza, eu ser conectado com todas as pessoas e que nós todos somos uma só civilização. Já me auxiliaram a ver as dores muito profundas que eu tinha muito medo de ver sozinho, e eu consegui mergulhar nelas e perceber que eram só ilusões e que eu poderia soltar aquilo. Elas já me auxiliaram a harmonizar o meu relacionamento com a minha namorada, de realmente perceber aspectos meus que eu estava fugindo, de, por exemplo, ser parceiro dela. Já me auxiliaram a me harmonizar e ficar de bem com a minha família, de ter gratidão por eles e como que eles me trataram, e como que eles me cuidaram, e como eles me nutriram. Tudo isso, a ayahuasca principalmente me auxiliou a ver isso. Me auxiliaram a perceber as diferentes frequências que existem na realidade e como tudo são frequências e tudo são vibrações, que eu consigo captar diferentes frequências como se meu cérebro fosse uma antena. Me auxiliaram, como eu disse, a trazer um maior aterramento e um maior reconhecimento do meu corpo físico como algo válido e algo que é gratificante de ter aqui como uma experiência para mim. Então, essas foram algumas das coisas que eu já tive de benefício, de coisas positivas com as plantas professoras que eu citei. Agora, eu queria falar um pouco sobre a ideia de bad trips, que é uma coisa que existe também, que é uma coisa que é necessário ter consciência, que é basicamente você ter uma experiência negativa com essas plantas e com essas substâncias. Como que foi a minha experiência? Eu já tive bad trips com LSD, eu já tive bad trips com a cannabis, maconha, e eu já tive bad trips com a ayahuasca. E todas essas vezes eu consigo ver esse mesmo padrão, que eu usei a planta, ou foi porque eu usei a planta para tentar preencher um vazio, e aí por eu estar usando ela para tentar preencher o vazio, para tentar fugir de uma ansiedade que eu estava sentindo, ela acabou me mostrando a ansiedade que eu estava sentindo e mostrando o vazio que eu estava sentindo, ao invés de me tirar daquilo, ela me mostrou aquilo, me escancarou na minha cara de uma forma extremamente intensificada, porque é um expansor de consciência, de uma forma muito mais... Quando eu estava muito mais sensibilizado, eu sentia aquilo, então foi uma experiência bem negativa, mas eu entrei em contato com o que eu estava querendo fugir, entende? E com a ayahuasca também, muitas vezes, eu tive experiências negativas que não foi nem uma bad trip por causa que eu estava tentando fugir de alguma coisa, também, mas também porque ela queria me mostrar que eu consegui... Porque chegou um momento onde eu entrei em um contato tão profundo com a planta, principalmente durante jornadas, onde eu sentia que ela como uma entidade que queria me mostrar coisas. E uma das coisas que ela me mostrou foram os aspectos negativos da experiência humana. Então eu entrei em contato com toda a dor, com toda a experiência de sofrimento, de julgamento, de cansaço. Eu realmente entendi o que é um estado de depressão profunda. Eu entendi onde que uma pessoa chega quando ela quer se suicidar. A ayahuasca me mostrou essas coisas, entende? Ela me colocou naquele estado temporariamente para me mostrar, ó, é isso daqui que existe. Você tem como viver todas essas coisas e entenda isso, porque tem pessoas que estão vivendo aqui na Terra e você precisa entender o contexto delas, entende? E agora vivendo na pele você consegue entender melhor do que ninguém. Então ela me colocou nesses lugares para isso também. Então essa foi também uma função positiva de uma experiência negativa, entende? Então é algo bem profundo, é bem realmente... essas substâncias, na minha experiência, eu percebi que elas nos auxiliam a acessar estados de consciência que são muito mais elevados do que os que a gente está acostumado a acessar no nosso dia a dia, na nossa cultura. Porque a nossa cultura ainda é muito baseada em medo. Ela é muito baseada em medo. Porque a nossa cultura esqueceu de quem a gente é. Então a gente tem diversas
crenças incrustadas no nosso social, no nosso político, no nosso econômico e no religioso também, que são baseadas em medo, que são baseadas na ideia do ser humano não ser merecedor de amor, que são baseadas na ideia de que tem seres humanos que são problemáticos, que são errados, e tem seres humanos que são certos, que é baseado na ideia do consumismo, que é baseado na ideia da devastação da nossa natureza. Todos esses sistemas de crença são que compõem a nossa sociedade atual. E essa mesma sociedade é a sociedade que, por não ter ainda esse conhecimento universalizado, não é todo mundo que sabe disso, ainda julga e critica e tem medo dessas substâncias que, na verdade, têm o potencial de nos trazer uma expansão da nossa consciência para um novo nível de percepção da realidade. Da mesma forma que várias tribos indígenas fazem esse uso há milhares de anos e que muitos autores famosos e filósofos e artistas já fizeram uso dessas substâncias também, e isso foi parte da criação deles, foi o que auxiliou eles a expandir a criatividade deles e criar as obras que nós tanto amamos hoje em dia, tá incluído essas substâncias, entende? E, de novo, essa é a minha perspectiva, não tô querendo forçar nada pra ninguém, não tô querendo dizer que esse é o caminho certo, não tô querendo dizer isso, eu tô querendo trazer uma perspectiva nova pra gente refletir coletivamente também, porque isso é um tabu que a gente carrega dentro de nós e, ao mesmo tempo, um julgamento com as outras pessoas, sabe? Quem nunca ouviu aquele julgamento do maconheiro, vagabundo, sabe? Não quero muito entrar nessa questão agora, porque essa questão é muito extensa também, mas quero plantar essa sementinha aqui para que vocês possam pensar um pouco sobre isso. Refletir, sabe? Se você nunca refletiu sobre isso, refletir um pouco. Será que faz sentido para mim essas ideias que são carregadas nesse nosso paradigma? Porque na medida que mais e mais indivíduos não veem sentido nisso, é aí que a nossa sociedade pode mudar como um coletivo conversando, trazendo a informação, entende? Trazendo conhecimento. E aí essa é a minha intenção com esse vídeo. E por último, eu queria trazer a clareza sobre os usos negativos dessas substâncias, como por exemplo a maconha, como por exemplo a ayahuasca, como por exemplo o rapé, como por exemplo o tabaco, que é o cigarro, né? É tabaco, com um monte de toxina, mas é tabaco, como por exemplo do álcool também. Eu nem citei o álcool porque o álcool nunca me trouxe uma experiência de muita expansão, pra falar a real. Muitas vezes de relaxamento, mas nunca de real expansão, que nem eu tô falando dessas plantas. Mas que tem um uso positivo e um uso negativo. E o uso negativo, gente, normalmente eu consigo reconhecer quando eu tô querendo usar negativamente por causa do meu autoconhecimento, da minha auto-observação, de eu estar vigilante aos meus padrões. Entende? Porque o que eu percebo é muita gente usa a cannabis, por exemplo, ou usa a ayahuasca para tentar acessar esses estados porque acha que só assim pode acessar esses estados, ou porque quer fugir de algum tipo de ansiedade, ou dor, ou incômodo. E sim, essas plantas, na minha experiência, já conseguiram me auxiliar a ver, entender e soltar essas dores, mas ao mesmo tempo elas não servem para te fazer fugir delas, entende? E quando a gente usa essas plantas para nos dopar, para nos colocar nesse estado meio onde a gente foge mesmo da realidade, aí a gente vai ter um uso negativo, aí a gente vai usar como uma muleta, aí a gente vai usar como uma ansiedade, da mesma forma que uma pessoa ansiosa pode também usar comida dessa forma, de tipo comer sempre que fica ansiosa e aí come muito e faz mal pro próprio corpo, da mesma forma uma pessoa ansiosa também pode usar essas plantas de uma forma negativa, onde tá sempre usando elas como uma muleta porque quer fugir dos seus próprios sentimentos, quando na realidade um uso mais positivo tanto para as plantas quanto para que ela pode fazer com ela mesma é olhar para esses sentimentos e entender o que está acontecendo, entender o que está fazendo você sentir assim e procurar por conhecimento e buscar informação. Hoje em dia, na era digital, a gente tem informação, a gente tem conhecimento, a gente tem acesso a tanto conhecimento que é muito profundo que a gente pode mudar a nossa maneira de ver e perceber que muitas vezes esses estados depressivos, ansiosos, negativos que a gente entra é por causa das nossas crenças e da forma que a gente foi ensinado a encarar o mundo. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Lembrando mais uma vez que isso não é uma apologia, é simplesmente eu reportando da minha experiência, do meu ponto de vista sobre essas substâncias. Estou encorajando todo mundo a ser mais vocês mesmos e a seguirem o seu coração. Não estou dizendo pra ninguém fazer nada, tá bom? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Edu, esse aqui é o canal Infinitando. Se tu não estava inscrito, se inscreve. Se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, porque é muito importante pra mim que tu comente e deixe teu gostei. Se tu tá assistindo isso no YouTube, tá bom? Espero que tenha gostado. Eu te vejo, como sempre, no próximo vídeo. Agora bora se acalmar depois do nervoso de falar sobre tudo isso.